são as atitudes das pessoas tóxicas? Elas sempre estão querendo algo da gente. Elas são, gente, como vampiros, elas precisam sugar. Elas não têm a energia própria, a luz própria delas. Na verdade, todas as pessoas têm, mas elas já se desconectaram disso e aí elas começam a grudar nas pessoas que elas enxergam a luz. Nas pessoas que, no fundo, elas veem que tem algo a mais que elas não têm. Então, para elas se elevarem, elas precisam diminuir o outro, tá? Então, ela vai estar sempre querendo algo de você, mas ela mesma não vai se doar nessa relação. Olha que legal. E aí, para o relacionamento, elas são tóxicas. E fora do relacionamento, elas são as melhores pessoas do mundo. Quem conhece fora do relacionamento nem percebe que elas são desse jeito, né? Porque elas são ótimas pessoas. Elas estão sempre por dentro da vida do outro. Elas estão sempre ali, ó, sabendo o que está acontecendo. Por quê? Porque elas precisam estar no meio da fofoca. Elas precisam estar emanando o veneno delas. Então elas vão estar sempre querendo saber da vida do outro. Adoram falar de tragédia alheia. Às vezes se sentem até bem com isso. Às vezes fala da tragédia e no fundo elas gostam disso. Por quê? Justamente por causa da luz própria delas, tá, gente? Da luz delas, que elas precisam da tragédia para se alimentar. Fingem que está tudo bem com elas. Elas nunca são problema, elas nunca têm problema. Tá? Com elas está tudo sempre perfeito, porque elas são as melhores pessoas, né? Só que elas não sabem administrar a própria vida delas, gente. A vida delas é uma bagunça. Elas não conseguem administrar. E aí elas tentam administrar a vida do outro, certo? Como o outro está enfraquecido, como o outro não está percebendo que está passando por isso, então o outro fica menor ainda. O outro se diminui mais ainda. O que mais? Falam mal do outro pra você. Cuidado com isso, tá, gente? Fala mal do outro pra você, mas cuidado, porque vai falar de você pro outro também. Então, cuidado com isso. Não entra nessa panelinha. Às vezes são pessoas arrogantes. Elas são arrogantes e ao mesmo tempo elas se fazem de vítima. Porque quando elas tentam virar o jogo, na verdade, a maioria das vezes elas conseguem virar o jogo. Tá com algum problema ali, ela fala que ela joga pra você, né? Joga pra gente. E ela vira esse jogo colocando toda a culpa. Ela sempre vai colocar a culpa, sempre vai diminuir, ela sempre vai fazer isso. E às vezes, quando dá uma viradinha aí, elas se fazem de vítima, tá? Elas vão envenenando a pessoa. Elas vão envenenando tanto, vão destilando aquele veneno ali, ó, que quem está passando por isso vai recebendo vai morrendo aos poucos, é um veneno. Vai morrendo aos poucos e começa a agir por influência dessas pessoas. Ela ofende muito, a atitude, né, de pessoas assim, ela tá sempre ofendendo. Ela precisa ofender o outro para ela se sentir bem. E o outro que está na sua fraqueza recebe essa ofensa, se sente ofendido, se sente humilhado. Mas, como a frequência é baixa, a energia é densa, é muito pesado. E a pessoa não consegue sair disso, gente. É como se estivesse numa areia movediça. Ela se move e afunda mais, ela se move e afunda mais. O que mais? São pessoas que criticam excessivamente. Tudo que o outro faz, ela vai criticar. Tudo, 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 tudo. Tem alguém aí que está identificando, gente? Ai, ai. Gente, isso acontece até mesmo dentro da família. Coloca o defeito no outro o tempo inteiro. Critica e fica colocando defeito. Tudo que o outro faz é um defeito. Falta consideração e desrespeito, tá? Chega um momento que o respeito já era. Acabou o respeito. E a pessoa, né, que está passando por isso, ela se sente desrespeitada, né? E aí, mais um motivo para a frequência dela cair, para baixar a frequência dela. Fica colocando defeito o tempo todo,
desrespeita, são pessoas abusivas, né? Abusivas, agressivas verbalmente e fisicamente. Começa muito no verbal. Vai brigando, vai brigando, vai brigando, vai brigando. E aí, gente, chega um momento que começa até a ser fisicamente. Quando chega fisicamente, dali em diante já era, né? Ou dá um basta, ou vai sofrer as consequências ali e não é nada legal, né, gente? O que mais? Às vezes, quem tá passando por isso, age por impulso, por influência do outro. Gente, tudo isso que eu coloquei aqui, eu passei por isso. Tudo não, acho que 90%. Eu passei por isso. Naquele momento lá da catarse, que eu já falei muito sobre isso, né? Que é a virada que deu a minha vida lá. Aí, gente, que eu fui olhar para trás e eu fui enxergar o que é que eu passava. Quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu entendi que eu agia por influência, eu fazia coisas que no normal eu não faria. E depois eu me sentia mal com isso. E a pessoa que tinha influenciado tava, ó, picava a mula. Saía de fininho muitas vezes. Certo? Então, ó, essas pessoas, elas despertam o pior da gente. As pessoas tóxicas, elas vão despertar a pior versão do outro. E todos nós, gente, todos nós temos luz, todos nós temos sombras. E nós podemos despertar no outro, né? A luz ou a sombra dele? A melhor parte dele ou a pior parte dele? E essas pessoas, elas despertam a pior parte, tá? Por quê? Porque a frequência é muito baixa.